Boa noite. Hoje estamos começando, evidentemente, de maneira diferente, inclusive sem a nossa abertura tradicional, com musiquinha, etc., porque foi uma semana muito complicada, muito complexa, e todo mundo já sabe tudo o que aconteceu. Todos nós já nos manifestamos e vamos, obviamente, atualizar a situação, mas vamos nos permitir e permitir a vocês dar uma respirada, voltarmos a falar de futebol, fazer a vida seguir com a naturalidade possível nesse momento. Não vamos ficar falando ainda novamente muito mais do tema dessa tristeza que se abateu em todo o país, em todo o mundo. Todos nós perdemos, todos nós do meio perdemos pelo menos alguém muito próximo. Eu, por exemplo, o Mário Sérgio era um irmão de frequentar a minha casa. O Jumelo trabalhou comigo, que é o menino que era da Fox, trabalhou comigo por muito tempo, éramos amigos muito próximos. O Caio Júnior era uma pessoa muito querida. Enfim, só para falar de pessoas mais próximas. Mas todos nós éramos próximos de alguém que estava naquele avião, mas todos nós, como seres humanos, ficamos abatidos, derrubados. Então, tudo que for feito por esses meninos, por esse pessoal que se foi, todas as homenagens foram válidas, mas a gente vai procurar fazer um programa normal dentro do possível numa situação como essa. E até por isso a gente agradece demais a presença do presidente Paulo Nobre, o presidente campeão brasileiro que está conosco. Você pode fazer pergunta para o presidente Paulo Nobre. Nós temos também uma entrevista especial com o Tite, que nós estávamos durante toda a semana chamando e mostraremos para vocês. Enfim, vamos tentar, retomar. O que não significa que não haja uma tristeza profunda em todos nós aqui do Mesa Redonda. Boa noite, Anitta Pasques. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. Boa noite para você que está em casa. Como o Flávio disse, participe do programa com a gente. Vocês já têm o contato do nosso WhatsApp? É 011 99479 1633, 99479 1633. Mande sua pergunta, seu comentário, seu vídeo, sua foto. Beleza? Estou por aqui. Bacana. Presidente Paulo Nobre, boa noite, muito obrigado por atender o nosso convite. E é claro, nós vamos abrir o programa falando desse tema terrível que abateu a todos nós e depois a gente vai seguir com normalidade. Eu queria que o senhor falasse alguma coisa sobre o que aconteceu. Foi o adversário do Palmeiras no título, algumas horas antes. Toda aquela delegação estava por lá, recebendo o carinho do torcedor do Palmeiras, do senhor, de toda a sua presidência. E algumas horas depois estavam todos mortos, o que mostra a fragilidade da vida e que em alguns momentos a gente ainda consegue ver movimentos de solidariedade, como por exemplo a Colômbia nos deu. Boa noite, presidente. Boa noite, Flávio. Obrigado pelo convite mais uma vez de estar aqui no Mesa Redonda. Bom, fiquei chocado como absolutamente todo mundo do futebol ficou. A Chapecoense acabou criando com o Palmeiras, somente nessa minha gestão, um relacionamento muito próximo, porque a gente jogou junto a Série B em 2013, sempre protagonizando jogos muito difíceis. A Chapecoense realmente se demonstrou um clube fora da curva. Por que eu digo isso? Porque eles subiram para a primeira divisão e é natural que os clubes considerados, vamos dizer, menores, quando subam, eles têm alguma dificuldade para se manter na primeira divisão, flertam e normalmente caem, o que é natural, depois voltam a subir. Mas a Chapecoense não, ela subiu em 13, não flertou com a segunda divisão em nenhum momento e chegou a uma final de torneio sul-americano. Isso não é brincadeira. Um clube sem dívidas fiscais, quer dizer, um clube que é um exemplo para o Brasil. Um clube de origem italiana que nem o Palmeiras, um clube verde como o Palmeiras e o clube que fez o último jogo do campeonato que o Palmeiras se sagrou campeão, acabou sendo com a própria Chapecoense, acabou sendo o último jogo deles. Eu cheguei a almoçar naquele domingo com o Sandro e com diretores da Chapecoense e acontece tudo o que aconteceu no domingo, foi um dia maravilhoso para todo mundo. Eu lembro que no próprio domingo eu dei um abraço apertado no Caio Júnior, quem eu já vi escrito logo depois que eles classificaram para a final, prestando a minha solidariedade de força, de torcida e etc.
O Caio Júnior trabalhou conosco e trabalhou especificamente comigo, era vice-presidente em 2007, quando ele esteve no Palmeiras, por quem eu tenho muito carinho. O Mário Sérgio, que estava no voo, eu não o conhecia e tive a honra de o conhecê-lo já como presidente. E eu lembro direitinho, eu sou super fã dele. Claro. Em 84, quando ele teve aquele problema do doping, etc., eu lembro num programa que eu estava com ele, onde ele explicou o que aconteceu, e mesmo ele explicando, o meu lado torcedor falou, mas foi injusto. E ele morreu de rir na época, porque, falando assim, como é o torcedor, né? Eu falando, para mim foi injusto, e etc., e quer dizer, conversamos muito naquele programa, e eu tive a honra de conhecê-lo. E tinha o Josimar e o Ananias, que trabalharam comigo na minha primeira gestão. Eu lembro que a gente estava comemorando o título em campo e a equipe da Chapecoense fazendo a regeneração dentro de campo, dando aquela corrida para soltar musculatura. Eu lembro que eu parei o Josimar e o Ananias para dar um abraço neles, agradecer, uma vez que estava acabando minha presidência, agradecer tudo que eles fizeram pelo clube, etc. E cobrei deles, falei, quarta-feira quero ver agora, hein? Vamos lá, e etc. Ou seja, um clima de festa, eu diria, para as duas equipes. E 24 horas depois, um pouco mais, eu voltei da festa da segunda-feira à noite, que foi a festa do título, e estava exausto e dormi e acordei no dia seguinte com a notícia que chocou o mundo do futebol. Por outro lado, o mundo do futebol, Flávio, que é tão frio, tão egoísta, cada um só olhando o seu próprio umbigo, que é o normal que a gente vê acontecer. Não existe unidade, de fato. Quando acontece um caso como esse, você vê, acho que a verdadeira essência do mundo do futebol. Não importa quem, não importa em que país, qualquer pessoa ligada ao futebol prestou sua homenagem à Chapecoense. Escutei outro dia um comentário que a Chapecoense, não existe mais dúvida, a Chapecoense é o time no mundo que tem a maior torcida do mundo. O que foi feito na Colômbia não é normal. E a comoção do Brasil como um todo, da Europa, de todos os mercados de futebol, prestaram algum tipo de homenagem. E eu estou vendo aqui no Brasil também que uma preocupação muito grande para que a Chapecoense possa ter uma situação diferenciada nos próximos anos para poder se reerguer. Afinal, ela não chegou aí à toa, ela chegou por méritos próprios. E se o mundo do futebol não der alguma ajuda, mesmo dando uma ajuda, vai ser difícil. E eu tenho certeza absoluta que eles são capazes de superar, dado a garra e dado a competência que eles demonstraram nesses anos onde a Chapecoense surgiu para o mundo do futebol. E agora, é muito importante, eu acho, essa ajuda, porque é um caso muito extraordinário, especial, um caso traumático, e acho que mesmo assim vai ser difícil e tenho certeza que eles vão conseguir dar a volta por cima. Em cima do que disse o presidente Paulo Nobre e algumas das homenagens que nós vimos por todo o mundo nesse terrível momento do futebol. Durante toda a semana não se falou em outra coisa. O acidente com o avião que levava a delegação da Chapecoense para a Colômbia colocou em evidência um time que passava pela melhor fase da sua história. Uma equipe em ascensão que tirava sorrisos até daqueles que não eram torcedores do clube. A surpresa e o inconformismo pelo ocorrido foram de alguma forma amenizados por uma avalanche de humanidade, carinho e, acima de tudo, solidariedade. O mundo se comoveu com a história e inúmeras homenagens foram feitas nos últimos dias. Estádios de futebol como a Allianz Arena em Munique e o estádio de Wembley, em Londres, colocam em destaque a cor verde. Cartões postais como Cristo Redentor, Torre Eiffel, Obelisco de Buenos Aires, Orlando Eye, Torre Colpatria de Bogotá, entre outros lugares, fizeram o mesmo. River Plate e Gimnasia entraram em campo pela Copa da Argentina, demonstrando todo o respeito pelo ocorrido com o time catarinense. Os aplausos da gente da Chapecoense. O Colo-Colo distribuiu 40 mil bexigas verdes para os torcedores no clássico diante da Universidade Católica. Uma linda imagem. A equipe peruana do Sporting Cristal também prestou o devido tributo ao time brasileiro.
O São Lourenço, eliminado pela própria Chapecoense na Copa Sul-Americana, entrou em campo no jogo diante do Olimpo, vestindo as camisas que trocaram com os jogadores no confronto há 10 dias. O Atlético Nacional dedicou à Chape a vitória deste final de semana contra o Milionários com uma festa no vestiário. Um vídeo publicado na internet nesta semana mostra alguns jogadores das equipes de São Paulo da Série A vestindo as cores da Chape. No entanto, homenagem espetacular, daquelas de tirar o fôlego, fizeram os colombianos. Mais de 45 mil pessoas lotaram o estádio Atanásio Girardot numa demonstração única de solidariedade e respeito. Do lado de fora, outras milhares encheram as ruas do entorno. As imagens são impressionantes. Aproximadamente 2 horas de um ato repleto de emoção em Medellín. A grandeza do acontecido emocionou até mesmo o ministro das Relações Exteriores, José Serra. É uma emoção muito grande, muito grande. Quero dizer que em toda a minha vida não tive uma emoção semelhante. Muitas graças, Colômbia. Os torcedores da Chapecoense, o povo brasileiro e, acima de tudo, o futebol, agradecem aos colombianos por tamanha demonstração de humanidade. Talvez cenas como essas nunca mais sejam vistas na história do esporte. Essas imagens do Atlético Nacional de Medellín realmente merecem ser selecionadas e guardadas para sempre. Aquela rivalidade tremenda entre o Brasil e Colômbia dos jogos, né, entre eles, inclusive na Copa do Mundo, fica para trás. E nós vamos, inclusive, selecionamos com uma grande imagem dessa semana. O nosso lance Lux Color dessa semana é essa imagem fantástica do Atlético Nacional de Medellín com a Chapecoense. Esse é o lance que a gente destaca esta semana. Nada foi maior, nada foi mais bonito do que essa homenagem feita pelo Atlético Nacional, extremamente respeitosa, extremamente sincera, e a gente aqui tinha que selecionar essa imagem, uma principal. Não houve gol, não houve nada mais significativo em termos de beleza do futebol, talvez seja essa a mais bela imagem do futebol dos últimos anos. Essa imagem que não é um gol, mas sim alguns gritos de apoio do rival, do adversário. Lembre-se que o jogo seria aí, no horário do jogo, todos estiveram lá e fizeram essa atitude espetacular que elevou o futebol, acima de qualquer coisa, mas elevou a Colômbia, elevou o Atlético Nacional, e nós selecionamos como nosso lance Lux Color desta semana, com todo respeito, com todo carinho, a Chapecoense e ao Atlético Nacional. E os momentos mais difíceis, né? Os momentos em que os corpos chegaram ao Brasil, e a gente mostra para vocês a partir de agora. Depois de um trabalho extremo das equipes médicas colombianas, em conjunto com autoridades brasileiras, os corpos da delegação da Chapecoense chegaram no aeroporto da cidade por volta de 9h30 da manhã. Na presença do presidente Michel Temer, um a um, os caixões iam sendo tirados dos aviões da Força Aérea Brasileira. Na Arena Condá, sob uma chuva intensa, os torcedores acompanhavam no telão o trajeto dos caminhões que transportavam os caixões até o estádio. Aproximadamente meio-dia, eles chegaram. A comoção foi geral. Assim como no aeroporto, militares os carregaram para dentro do gramado, onde as famílias já esperavam. As cenas que foram vistas dali para frente só aumentaram a dor, que já vinha sendo guardada desde o dia do trágico acidente. Definitivamente são imagens que ninguém poderia imaginar num estádio de futebol. Várias homenagens foram feitas aos jogadores que se tornaram heróis para a torcida da Chape. Não só no velório, mas durante toda essa semana, a cidade de Chapecó mostrou o quanto admirava e idolatrava esse time. Uma equipe que teve uma ascensão meteórica de 2009 para cá. Mas a certeza que fica é que a partir do acidente, este amor se multiplicou.
O poder dos torcedores, somado a esta onda de solidariedade que tomou conta do planeta, definitivamente irão fazer a Chapecoense se reerguer. Força Chape, agora e sempre. E pessoas importantes do mundo do futebol, o presidente Gianni Infantino da FIFA, o zagueiro Piqué, capitão do Barcelona, o próprio presidente da Colômbia, que foi muito ovacionado, ao contrário do presidente do Brasil, que foi tratado com a indiferença que merecia, em cima da dúvida que ele tinha se deveria ir ou não até lá, chamar as famílias até o aeroporto. Então, o povo de Santa Catarina foi tão inteligente, tão gentil, que simplesmente ignorou, o que foi uma atitude muito bonita, muito inteligente. O mundo todo do futebol esteve por lá. Mas, gente, o mais importante é o seguinte: os jogadores da Chapecoense gostavam de jogar futebol e eles morreram atrás de um título. Eles queriam jogar contra o Atlético Nacional de Medellín. Esse era o grande sonho. Então joguem. Say something, I'm giving up on you. If you want me to. Outro cruzamento para a área. Quase deu. Bola foi boa. Bateu pro gol. Say something, I'm giving up on you. I'm feeling so small. What's all my head? Mandou para longe. Cruzamento para a área. Todo se levantaram o braço. E o bandeirinha. Will stumble and fall. I'm still learning to love. Pessoal, o goleiro. Que pancada. Starting to crawl. Say something, I'm giving up on you. Parece uma ilusão, meu Deus. I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I would follow you. Say something, I'm giving up on you. And I will swallow my pride. I'm saying goodbye. Na intermediária. Nem tão perto da grande área. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. And anywhere I would follow you. Say something, I'm giving up on you. And I will stumble and fall, learning to love. Arriscou pro gol. Just starting to fall. Say something, I'm giving up on you.
Vai chutar no gol. Agora uma espetacular defesa do goleiro. Saying goodbye. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. And anywhere I would follow you. Oh, say something, I'm giving up on you. Say something, I'm giving up on you. Say something. Uma rápida palavrinha de cada um dos companheiros sobre o tema, para a gente aproveitar a presença do presidente Paulo Nobre. Oscar Roberto Godoy, boa noite. Boa noite, presidente Paulo Nobre, os colegas, companheiros e principalmente aos familiares enlutados, e que vocês encontrem e tenham muita força para continuar dando sequência à vida e principalmente aos descendentes dos jogadores, dos profissionais, não só da Chapecoense, mas dos profissionais todos que estavam envolvidos e que acabaram fazendo parte desse trágico acidente, e que quem tiver que contratar serviços profissionais, que procure ter muito cuidado para contratar serviços profissionais de quem leva a vida de si e dos outros a sério. Mas Chapecó, principalmente as famílias, que vocês sejam fortes, porque nós lembraremos dos profissionais, os familiares dos jornalistas também, lembraremos dos profissionais, mas vocês só terão eles através da lembrança, da fotografia e do que eles foram como pessoas decentes, corretas, dignas e muito valorosas para vocês, familiares. Então, que vocês se sintam abraçados à distância por quem também sentiu muito a perda de todos, mas de alguns com quem eu convivia ou tinha um pouco mais de amizade. Meus respeitos e o meu desejo que vocês sejam muito fortes e serão para superar esse momento de muita dificuldade. Vanderlei Nogueira. Bom, Flávio, foi uma semana muito difícil, né, para todo mundo, né? Até para alguns personagens. Primeiro, esse vídeo que nós apresentamos, só para que o telespectador sinta, nós temos 20 pessoas aqui nesse estúdio, na frente das câmeras e atrás das câmeras. E o silêncio foi absoluto, porque todo mundo está ainda tocado por tudo que aconteceu nos últimos dias. E nós vivemos uma mudança muito brusca de emoções. No domingo todos nós acompanhamos a final do Campeonato Brasileiro com muita alegria. A segunda-feira foi ainda a extensão da comemoração daquilo que aconteceu no domingo, e a madrugada e na terça-feira, de um lado para o outro, foi essa tragédia que percorreu o mundo, né? Primeiro eu queria dizer que algumas coisas que a gente não esperava aconteceram. Quando acontece um evento como esse, que não foi acidente, foi homicídio coletivo, e o assassino morreu nesse evento, a gente fica muito chocado, porque não está esperando. A solidariedade de um país, de uma cidade, é mais ou menos esperada num momento de dor, mas foi uma solidariedade mundial, né? Todos os continentes se manifestaram, e o que a Colômbia fez foi algo assim espetacular, emocionante, mudou o patamar da relação entre Brasil e Colômbia absolutamente
inteiramente. Né? Eu hoje fiz uma matéria com uma pessoa e ela disse, olha, as coisas vão mudar, né? E essa comoção vai diminuir um pouquinho, mas dá uma checadinha em fevereiro, você vai perceber como daqui para frente vai mais do que dobrar o turismo de brasileiros, não é porque vai curtir a Colômbia, não é isso, mas o turismo de brasileiros para a Colômbia, por aquilo que a Colômbia mostrou como tratou os brasileiros e continua tratando os brasileiros, né? Identificando brasileiros nas ruas e se aproximando e dando um abraço fraterno. Alguns pelo fato táxis de não cobravam corridas de brasileiros. E ficavam esperando para voltar com os brasileiros para os seus hotéis. Quer dizer, coisas espetaculares. O professor Rueda saiu da Colômbia e veio no velório. As duas autoridades mais aplaudidas foram o embaixador da Colômbia, que naquele momento representava toda a Colômbia, e o prefeito da cidade, que agora parece que está terminando a gestão, eu não sei exatamente, mas é o prefeito da cidade que teve uma participação muito forte. Então, justamente por esse momento, ele foi muito aplaudido lá. Enfim, o que nós vimos nos últimos dias, imagens que vocês mostraram ao longo de toda a semana, mas imagens dramáticas, emocionantes. Eu não sei se alguma pessoa que assistiu às imagens conseguiu impedir que alguma lágrima rolasse na sua face. Homem, mulher, criança. Eu vi crianças chorando, viu, Claro. Flávio? Crianças de 8, 9 anos chorando. E eu quero dizer a você que foi um momento muito importante. E isso não vai sair da cabeça de ninguém nos próximos tempos. E daqui a pouco, imagino, a Anitta vai dar uma boa notícia dentro do quadro todo, uma boa notícia que está chegando lá da Colômbia. Flávio Prado. Chico Lang. Bom, meu caro Flávio, eu acho que depois de uma tragédia como essa, muita gente gosta de, pôr a culpa no destino, né? Dizer, não, é destino, Deus quis assim, estava marcado, chegou a hora deles, como se Deus cortasse, né, o fiozinho da vida de cada um com uma tesoura. Não, meu amor, nada disso, Deus não tem nada com isso. A culpa foi da Lamia, a empresa que levou esses jogadores lá para a Colômbia, que não quis dar uma parada para encher o tanque, o avião não tinha autonomia de voo para tantas horas, era uma autonomia limitada, e esse piloto, como disse o meu guru, o Vanderlei Nogueira, um assassino premeditado, ele confiou demais que daria para fazer esse voo, como ele fez tantos outros, levando a seleção da Argentina, levando Boca Júnior, levando times da Colômbia mesmo, e times bolivianos, para tudo quanto foi lado. Para tudo quanto foi lado. E sempre deu certo. Malandro é assim. Malandro faz isso mesmo. Ele usa e abusa da malandragem até que o dia a casa cai. E dessa vez, a casa caiu e mataram e morreram 71 pessoas. Inclusive, o cara que quis fazer a economia assassina, a economia burra, de R$10 mil de combustível. Que ele não quis pôr no avião. Porque era só isso. E uma taxa que ele ia pagar, descendo em Bogotá, que aumentaria um pouco mais, né, as despesas dele, porque o piloto era o dono da empresa. Então quer dizer que isso tem que ser muito bem apurado, isso não tem nada a ver com Deus, isso aí é um erro humano. Então vamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A culpa de tudo isso que aconteceu foram das autoridades bolivianas que não checaram o avião e a autonomia de voo desse avião, porque a Chapecoense pegou esse avião na Bolívia. E da Bolívia tinha que ter autoridade suficiente para ver, qual é a sua carta de voo, onde você vai parar, esse avião não tem autonomia, só tem 4 horas para gasolina, onde você vai estacionar para encher, você tem que assinar aqui dizendo que vai parar, sei lá, o motor, não vai parar não, então não sai o voo, não sai, simples, faltou sim a mão humana, tem nada a ver com a mão de Deus. Então não vamos nos deixar nos iludir por essas fatalidades. Foi uma fatalidade divina, não foi fatalidade divina nenhuma. Foi erro humano. E quem errou tem que pagar. Quem errou tem que pagar. Agora o governo da Bolívia está numa sinuca de bico, porque ele vai ter que apontar os culpados e vai ter que sim se responsabilizar por isso.
não sei como, o dinheiro nessas alturas do campeonato não vai devolver as vidas, mas pelo menos a justiça entre os homens tem que ser feita. A justiça entre os homens tem que ser feita. Não pode se deixar passar em branco. Então vamos parar de jogar a culpa em Deus em muita coisa que acontece. Porque a culpa, na maioria das vezes, é nossa. É nossa. A gente faz bobagem mesmo. E a gente faz idiotice a tal ponto de matar 71 pessoas. Por causa de uma economiazinha de 10 mil reais. Cada vida dessa aí não tem preço. Era só encher o tanque, parar em Bogotá, encher o tanque e estava aí. Estava todo mundo vivo, o jogo já tinha acontecido e já íamos para o segundo jogo. Estava todo mundo vivo. Culpa do governo boliviano. Eu quero ver quem é que vai providenciar a pena desse governo. O Roberto Helena vai falar do tema para a gente finalizar e tocarmos o programa, mas eu queria tirar só uma dúvida com o Paulo Nobre. O Paulo tem um avião, obviamente você não entende de manutenção de avião, mas tem uma ideia. E a segunda coisa, se você conhecia essa Lamia, sabia como é que funcionava isso, Paulo, por favor? Eu não conhecia a Lamia, mas o fato de eu conhecer ou não conhecer também não significa absolutamente nada. O que eu posso dizer é que a aviação é extremamente segura se você seguir todos os protocolos que existem, são protocolos internacionais e normalmente, eu diria que, sei lá, não sei em porcentagem, mas sei lá, 90% das vezes, a falha é humana. É algum ou erro ou falha mesmo, por desconhecimento, falha por desatenção ou falha por irresponsabilidade. Na verdade, quando você vê a autonomia de um voo, você tem que calcular no plano de voo o ponto A, que é de onde você sai, para o ponto B, onde você quer chegar. Aí, se o ponto B tiver algum problema, você tem que ter uma alternativa para um ponto C. E em cima do ponto C, achava eu que era 45 minutos rodando em cima do ponto C antes de pedir emergência para pousar. Outro dia eu escutei que era meia hora, então não sei precisar se é meia hora ou se é 45 minutos. Mas com certeza absoluta, nunca a autonomia de um avião é só o ponto A para o ponto B. Precisa ter alternativa e um tempo de sobrevoo sob a alternativa. E eu digo o seguinte, eu tenho um avião, eu tenho uma tripulação que trabalha para mim e eu tenho um combinado com o meu piloto. A última palavra é sempre dele, aconteça o que acontecer, por mais que eu possa ficar chateado. Te falo que uma vez fiz um voo, se eu não me engano foi na série B, se eu não me engano, não tenho certeza, ou na série, não lembro. Eu fiz um voo e o meu piloto falou, olha, não estou sentindo confortável por causa de uma luz X que acendeu, e me fez voltar de voo comercial com os meus convidados. Uma outra vez, já aconteceu, porque, puxa, eu voo muito, principalmente com o rally, eu voava demais. E teve uma vez que eu fui de avião e voltei de ônibus. Porque ele falou, eu não me sinto confortável. Então, eu até falo com ele, me permita insistir o quanto eu quiser, porque a palavra final é sempre sua. E ele é muito, a gente chama de Caxias, ou seja, é como deveria ser qualquer piloto, uma pessoa muito, seguidora das normas. Sendo assim, a aviação é super segura. E o avião, para estar no ar, ele precisa passar por revisões e manutenções anuais. Algumas são semestrais e etc. Tem algumas que são até de maior tempo. Então, não importa. Às vezes o pessoal fala assim, mas puxa, o avião tinha 20 anos. Mas você sabe que idade tem um avião que você pega para fazer a ponte aérea, por exemplo? Não sabe. Claro. Tem aviões de 30 anos, sei lá eu, que são tão seguros quanto qualquer outro avião. E um avião muito novo que não faça manutenção, também ele vai ser perigoso. Então, vai muito da consciência, eu acho, de cada companhia aérea e etc. Mas a gente pode ver que o número de acidentes, eles são, graças a Deus, muito pequeno, muito poucos perto do número de voos que existem. Eu diria que a esmagadora maioria das pessoas seguem as regras. Agora, esse avião, na verdade, não tinha autonomia para fazer um voo, precisaria fazer um pouso antes. Eu até perguntei isso para o meu piloto, mas foi algo simples assim, pane seca, simples assim? Ele falou, a princípio, pelas informações que chegaram ou que estão se circulando, é simples assim mesmo. E aí não tem mágica, né? Bom, meu amigo Alberto Helena Júnior,
recentemente eu escrevi o livro, né, O Juramento, e eu pesquisei muito a história do Torino, que caiu um avião. Tem muita semelhança essa história. Era um voo fretado, um voo pequeno, se bem que era um voo extremamente seguro aquele. Era um avião da Fiat. A Fiat fez aviões, sim. Era um voo de um piloto que participou da Segunda Guerra Mundial como combatente com avião. E ainda assim houve o problema e até hoje não há uma explicação do que aconteceu. A verdade é que a tempestade o levou de volta, ele bateu numa coluna em Superga. Mas foi a única vez em que nós tivemos um acidente com o time de futebol, onde você vê, naquele todos morreram, aqui felizmente algumas pessoas se salvaram, mas com jornalistas, era uma delegação para aquele trabalho especificamente. E acho que esse caso lembra muito do Torino. Do Manchester é um pouco diferente, os outros que caíram sempre eram voos mais comerciais, né? Então deve estar tendo um jogo lá em cima entre Torino e Chapecoense. O caso do Torino, a gente tem que levar em conta também a tecnologia da época, né? Mas com outro detalhe, quer dizer, o Torino era a seleção italiana, claro. Era considerado o melhor time da Europa na época, né? Ele veio aqui pouco antes, fez a excursão aqui pelo Brasil, né? Tinha o Batigalupo, que era um goleiro enorme, com uma mão enorme e tal, era uma figura. Enfim, tinha grandes jogadores e com a queda daquele avião, a Itália nem veio participar do campeonato veio mundial. De navio. Não, mas desistiu de participar, porque não tinha como... sabe, o time era o Torino. E o Torino depois nunca mais se recuperou. É verdade. Nunca mais se o presidente falava, a Chapecoense tem força e tal, mas é difícil. O Torino, que era o maior do mundo, não conseguiu. Não conseguiu. Mas eu queria falar a respeito desse episódio para dizer o seguinte, né? Na raiz de tudo está a cupidez humana. Por 10 tostões, esse indivíduo não só botou a vida dele em risco, como a de 70 e tantas pessoas. E morreu por causa disso, que é pouco. Deve pagar lá, onde estiver, deve pagar mais. E, ao mesmo tempo, louvar esse comportamento, essa reação da população colombiana, do povo colombiano. Porque nós não podemos nos esquecer do seguinte, a Colômbia vem de quase 50 anos de uma guerra fratricida entre guerrilhas e legalistas lá, mais o narcotráfico. Quer dizer, é uma população calejada pela morte, pela tristeza, pelo luto, pela tragédia, que passou a ser uma coisa cotidiana. E ainda assim, esse povo teve essa capacidade de se solidarizar dessa maneira, de se comover dessa maneira com a tragédia de Medellín. Realmente é uma coisa, não sei se isso ocorreria entre nós aqui, viu? Não sei se o brasileiro teria, em relação ao time colombiano, a mesma reação. Embotado como a gente anda com essa coisa do resultado, sabe? Ter que produzir, ter que vencer na vida, ter que ter e não ser. Esse é o grande, fazendo uma paródia, é um grande enigma. Pois não, presidente. Uma coisa que o meu piloto comentou comigo também, que informações que chegaram, é que ele já tinha feito esse percurso 6 vezes, era a 7ª vez, ou seja, ele já havia arriscado, já havia pego confiança em tomar esse risco. Então, quer dizer, não foi nem a primeira vez que isso aconteceu. E isso... Quer dizer, ele fez esse trajeto na conta do chá sempre. Segundo. Sempre esteve na conta do chá. A seleção da Argentina, Alberto, de Buenos Aires, Belo Horizonte, chegou com o cheiro de gasolina, no cálculo que foi feito agora, pelos especialistas. Quer dizer, nunca acontece na primeira, né?
Não acontece na primeira. Então, quer dizer, isso acontece também outras vezes, deve acontecer mais vezes, só que ninguém fica sabendo por quê. Porque, a princípio, se ele chegar e pousar, não tiver nenhum problema no ponto B, vamos dizer assim, ele não precisa reportar nada. E se ali, segundo o meu piloto falou, se ele tivesse reportado a realidade, a multa seria gigantesca e talvez ele perdesse até o brevet, alguma coisa assim, tivesse alguma penalização muito séria. Então, quer dizer, esse tipo de coisa, infelizmente, tem gente que toma esse tipo de risco. Mas daí vai de você contratar pessoas responsáveis, obviamente, quando acontece uma coisa dessa. Ele era dono, né? Ele era um dos sócios. Então, um dos sócios. Ele voava com uma E agora absoluta vamos ser sinceros, quem que vai antes de fretar um avião, ver o histórico do piloto ou ver o histórico da companhia? Até porque era bom, né? Ele viajava com todo mundo, Não, o cara exatamente. traz no currículo ali, seleção da Argentina, da Strongest, não sei o que, blá, blá. Sem a conivência do pessoal em terra. Sem dúvida. Claro. Procedimento internacional. Qual a autonomia para distância? Não dá, não tem, não autoriza. Mas aí então você... teve a conivência. Sabe, jeitinhos existem em todos os lugares. Então, mostra que o Brasil, não é só no Brasil que tem corrupção. Jeitinho sem dó. É que aqui o próprio Chapecoense já tinha viajado com esse avião. aqui os mas corruptos... a Chapecoense não tem retrospecto internacional. Então, eu só queria dizer o seguinte... Ela foi a Barranquilla com esse avião. Não, eu sei, mas a marca dela não é o Barcelona viajando no mundo todo. Lógico, então, o que eu queria falar rapidamente é isso. O Godoy abordou corretamente. Retrospecto é importante, reputação é importante. A companhia nasceu na Venezuela. Tem um acionista venezuelano processado para valer lá. É um general venezuelano. Tem 2 outros sócios que eram os 2 comandantes. Um que morreu, um que ainda está vivo e querem procurar para bater nele. E pessoas ligadas à companhia. Esse é o retrospecto da companhia. E mais, saiu da Venezuela e foi para a Bolívia. Né? Quer dizer, é uma empresa confiável? Não. Então você tem que estender a responsabilidade para quem os contrata. Comebol e os clubes que contrataram essa empresa. Recomendação da Comebol. Exatamente. A Comebol é a mão do gato. Eu só acho que isso acontece muito mais do que a gente foi imagina. Foi oferecido o trabalho para o Coritiba, e o Coritiba agradeço. Obrigado, PT, saudações. Eu acho que isso acontece mais do que a gente imagina. Mas pera um pouquinho só, vamos falar agora, depois que acontece um acidente desse, a gente começa a avaliar também muito o videotape, né? Caramba, faz muita diferença assim na administração, um voo mais caro ou um voo mais barato. Claro. Aí você pega um voo muito mais barato. Quem já voou com esse voo? Você pega o histórico, realmente já tinham voado seleções, etc. E tinha esse lance também. A própria pessoa que está pilotando é a dona da aeronave, etc. Cara, eu não vejo culpa absolutamente nenhuma de quem contratou. Claro, eu acho que fez um trabalho, até um trabalho de tentar buscar o melhor. E vou dizer mais, Paulo, eu preferiria viajar num avião que o dono é o piloto. Porque o cara não vai colocar a vida dele em risco. Se você tem esse histórico que o Vanderlei acabou de nos dar, você não vai contratar uma empresa como essa sem fazer uma pesquisa. Mas foi feita. Viajou o Messi, o jogador mais caro do mundo. Não, peraí. E aí você pode economizar 50% do valor. E o Messi viajou, por que você não viaja? Porque o Messi, inclusive, reclamou. Não, mas isso veio depois. A Argentina, não. Ninguém falou nada na época. No dia do voo da Argentina, os jogadores da Argentina e o Messi, sobretudo, reclamaram muito do atendimento dessa empresa. Do atendimento, não da segurança. Claro. Eu não ia saber que o avião... Claro, porque não caiu o avião. Então, mas é isso. Mas balançou. Mas balança mesmo. Mas balançar não é questão de combustível, não. O Messi não... Gente, Paulo, se eu sou administrador de um clube... Mas quem contrata... Eu sou administrador de um clube. Um clube pobre. 50% mais barato. Viajou com a seleção da Argentina, eu não vou viajar. O dono está pilotando, eu vou. Qualquer um entra no Google. Então não há necessidade de ser nenhum gênio
gênio da lâmpada, PhD em administração. Vanderlei, Então, 10 segundos, depois. Flávio. Não, depois. Flávio, 10 Você entra segundos. no Google, a seleção da Argentina viajou. Eu vou. Então, o tá piloto bom. é o dono. Eu vou. Então veja 50% veja, mais barato. então, Vai, você mora de Ribeiro. Flávio, veja se é muito Mas eu mostro difícil. ele qualquer um. 3 perguntas, Flávio. Veja se é muito difícil isso. Modelo do avião. 10% dos aviões construídos tiveram acidentes fatais. Desse modelo, 10%. Sabe qual é o número de acidentes fatais da indústria automobilística? 0,1%. Só esse modelo, 10% de acidentes fatais. O cara tem que saber onde você vai embarcar. A outra coisa que é muito importante. Você entra lá e o Google mostra para você distância Santa Cruz de la Sierra a Medellín, 3.000 quilômetros, números redondos. Autonomia desse avião, 3.000 quilômetros. Qualquer gênio da lâmpada percebe que tem alguma coisa errada se não tiver Mas escala. quem vai fazer isso? A logística do clube. Gente, pelo amor de Deus. Okay. Nunca ninguém fez isso. Vai fazer agora. Nunca ninguém fez. Agora vai Nunca mudar. ninguém fez. Agora Agora vai vai. mudar, Nunca né? ninguém fez. Tá, deixa eu falar uma coisa. Um dos sócios da empresa deu uma entrevista para um canal argentino e ele falou o seguinte, que a empresa tem 1 ano só de vida e que eles davam um preço razoável, inclusive promocionais. A companhia tem só 1 ano, o que ele estava fazendo, ele falou desse jeito, era marketing. Deixa eu só dar o nome dele aqui certinho. Foi uma entrevista que foi dada, se eu não me engano, hoje para um canal argentino, canal 26, na Argentina. Marco Rocha Venegas, boliviano, acionista da empresa ao lado do Miguel Alejandro Quiroga, que morreu na queda. Fora isso, Flávio, deixa eu atualizar, como o Vanderlei comentou agora há pouco, o Neto, zagueiro, ele segue sedado, está respirando com a ajuda de aparelhos e está ainda com aquela infecção pulmonar. O Jackson Follman está num estado estável, já conversa com a família, deu uma entrevista, um áudio que entrou agora, inclusive, no Fantástico, falando que ele vai passar por cima disso, que ele vai superar, dizendo para todo mundo ficar tranquilo, e disse o seguinte: prefiro a vida à perna. A gente vai tirar isso de letra, ele falou. O Alan Ruschel já está há 24 horas respirando sem o auxílio de aparelhos, está consciente, conversa bem, diz que, inclusive, quer fazer um churrasco assim que possível. Sobre isso, o Vanderlei até tem uma notícia bem bacana e quente para gente. E o jornalista Rafael Renzel está evoluindo bem, saiu da ventilação mecânica, mas ainda pode ser que passe por uma cirurgia, assim que a situação dele das vértebras, né, que você comentou comigo. Que ele quebrou 7. A junta médica colombiana e 2 médicos da Chapecoense que estão lá estão discutindo se devem operar ou não. E sobre o Alan Ruschel, ele marcou o casamento. A noiva chegou e foi na UTI, ele está falando e ele marcou o casamento para a primeira semana de janeiro. Tem certeza que vai sair dessa e quer casar na primeira semana, sem festa, evidentemente, mas é uma cerimônia que ele quer fazer, quase privada, mas quer casar na primeira semana. O que já é bom, é uma notícia boa, claro. Já está pensando nisso. Que é muito difícil. Presidente Paulo Nobre, vamos falar de Palmeiras. Até dia 15 o senhor é o presidente. Portanto, o senhor está cuidando da renovação do Alexandre Matos ou já passou o bastão? Bom, agora com o adiamento da última rodada, eu acho que eu sou até dia 18. É uma semana, mas na verdade eu já sou um ex-presidente em atividade. Todo o processo de transição do poder, por mais óbvio que fosse, porque o Maurício participou como primeiro vice dos 4 anos, existe um certo processo de transição. Muitas coisas eu tocava diretamente, e para vocês verem o nível de responsabilidade do Maurício, tão logo ele percebeu que ele seria o sucessor, uma vez que a oposição ou que nenhuma outra chapa escreveu candidatura, ele já começou a ter reunião com todos os departamentos para tentar estar bem a par de tudo, e é super importante o presidente estar super a par de tudo. O que eu disse a ele fique tranquilo, porque até talvez por um pouco de insegurança minha no início, ou talvez por um estilo meu, eu afunilei tudo para tudo ter que passar por mim. Então,
fica tranquilo que se você não fizer nada, a princípio as coisas vão começar a passar todas por você, você vai tomar naturalmente pé de tudo, mas quer dizer, esse processo ele já se adiantou, ele está realmente muito embrenhado de fazer uma grande presidência, eu tenho certeza que ele vai conseguir. E os assuntos inerentes a 2017, apesar do planejamento já ter sido todo feito com antecedência, agora as discussões, estou deixando ele tocar tudo, que na verdade não é nem deixando, é natural ser tocado por ele, eu estou apenas à disposição dele e respeitando tudo o que ele me pede desde agora, e ele está à frente de todas as negociações, tenho certeza que ele vai ter muito êxito. É óbvio que todo mundo quer falar com o pretendente. Só mais uma colocaçãozinha. Você terá algum cargo na administração do Maurício? Olha, não conversamos sobre isso. Ele não foi escolhido da mesma maneira que eu, desde 2013, falei, olha, a minha plataforma é o meu plano de governo. Quem quiser apoiar, ótimo, mas eu não vou trocar cargo por voto. Eu acho que o Maurício teria que ter exatamente a mesma liberdade. Então, ele não foi escolhido, uma vez que eu tive a honra de poder, e a responsabilidade de poder trocar o processo sucessório dentro do nosso grupo, ele não foi escolhido por causa de uma contrapartida de eu ter que trabalhar aqui ou acolá. Eu só dei uma certeza a ele, eu estaria à disposição dele para o que ele precisar. Ele foi um primeiro vice-presidente muito, muito leal, mesmo quando discordava comigo de uma coisa ou noutra, sempre soube respeitar o regime presidencialista. E ele só tem uma certeza, eu não preciso de cargo nenhum, eu vou me dedicar à gestão dele, conforme ele necessite, da maneira que ele necessite, serei extremamente leal a ele no que ele precisar, da mesma maneira que ele foi leal a mim nesses últimos 4 anos. Ô Paulo Nobre, você não tem medo que aconteça no Palmeiras o que acabou acontecendo no Corinthians? Por exemplo, quando o André Sanches saiu, ele elegeu 2 presidentes, a chapa do André Sanches. Elegeu primeiro o Mário Gobi, que apostou, fez uma contratação super errada, apostou tudo no Pato, não deu certo. O Corinthians perdeu demais com esse tipo de contratação, que acabou se livrando. O primeiro clube que apareceu vendeu. Aí a segunda gestão, o Roberto de Andrade, e onde você está sentado, sentou o André Sanches, e com essa mesma, quase que vi as mesmas palavras sendo ditas por outra pessoa. Quer dizer, eu tenho certeza que quando precisarem de mim, eu estou à disposição, é só me chamar. E lá no Corinthians, quando a crise pegou, no caso do Pato, depois no caso do estádio e outras coisas, ninguém chamou o Andrés. Então, ele elegeu, ajudou a eleger os dois se elegeram por causa do Andrés e acabaram não dando sequência ao trabalho que o Andrés fez. Isso aconteceu agora, nos últimos 4 anos. Você sabe que Corinthians e Palmeiras são 2 barris de pólvora, né? Por mais que você controle, a política é uma coisa que é efervescente, né? Então, como é que você vê esse fato de ter acontecido isso no Corinthians? Te deixa preocupado? Você acha que pode se repetir no Palmeiras ou não? Bom, em primeiro lugar, cada clube é um clube e eu não me sinto nada à vontade de comentar nada que acontece na casa dos outros. Eu acho isso extremamente antiético. Agora, eu só vou fazer uma ressalva, que as pessoas às vezes têm memória curta, né? Mário Gobi deu um Mundial ao Corinthians e uma Libertadores, que muita gente sempre cobrava isso. O Roberto foi campeão brasileiro ano passado. Então o futebol às vezes é um pouco cruel também com o dirigente, porque se você não está bem sempre, você acaba sendo malhado. Vamos lembrar muito que há exatamente 2 anos atrás, o grande desejo do palmeirense era me pendurar em praça pública para me malhar que nem Judas, e hoje não é a totalidade, mas muitos gostariam até que eu não tivesse saído. Por quê? Porque tivemos 2 sucessos esportivos muito recentes e muito importantes, que foi a Copa do Brasil e o Brasileiro. O que eu posso dizer é o seguinte, o Maurício está apto para o desafio. Em primeiro lugar, o Palmeiras não depende de mim, não depende da figura do Paulo Nobre.
Palmeiras já anda com as próprias pernas há 2 anos. Eu acho que tenho o mérito de talvez ter sido condutor de tudo isso, mas de nada adiantaria se não tivesse muitas pessoas remando do mesmo lado junto comigo e entendendo a minha filosofia de trabalho. A filosofia do nosso grupo é a mesma. Agora, o nosso grupo, ele não vê a administração do clube como um trilho. Porque você tem que saber onde você quer chegar. Se o caminho até onde você quer chegar for um trilho e você for 10 centímetros para o lado, você capota. Nós vemos a administração como uma trilha. O norte é o mesmo, só que uns gestores vão mais à direita, outros mais à esquerda, outros mais ao centro da trilha, sem perder o norte. O Maurício vai ter a maneira dele de administrar, que tem que ser respeitada. Se eventualmente um dia ele precisar, eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai me consultar, porque além de a gente ter um ótimo relacionamento político, ele é um amigo meu particular. Agora, se ele não precisar, ótimo, ele vai seguir, ele está pronto para isso. E eu não preciso ter cargo nenhum para ajudá-lo num momento de necessidade, caso isso aconteça. Perfeito. Helena, por favor. Não, eu ia mais ou menos na mesma linha que é o seguinte, aquela história da criatura se revolta sempre contra o Criador. Essa coisa da sucessão, a gente está cansado de ver. O vice-governador, quando assume, ele se insurge contra o governador anterior, aquele que deu... E assim por diante. Esse fenômeno é, inclusive, mitológico, né? Está na história, na memória celular do homem. Eu pergunto para você o seguinte, e se tratando de futebol, Palmeiras, você é um apaixonado, doente pelo clube. Com tudo isso, você vai conseguir manter essa distância necessária para deixar o homem trabalhar sossegado? E ele, por sua vez, não vai querer dar aquele passinho a mais para dizer, mas eu fui melhor. Tudo bem, meu amigo, gosto dele e tal, mas eu fui melhor. Não tem esse negócio, não? Olha, isso o tempo vai responder. De repente as pessoas vão se surpreender com Paulo Nobre, ex-presidente, e eu digo o seguinte, o Maurício é totalmente desprovido de vaidade, é um palmeirense tão fervoroso quanto eu, foi atleta do clube, sabe entender os anseios do sócio muito mais do que eu sei. Enquanto eu fui um cara de arquibancada, ele foi atleta do clube, ou seja, a gente até se completa nesse sentido. Eu acho o seguinte, tudo isso pode acontecer se o ex-presidente não perceber que ele é ex-presidente. Hoje tem uma pessoa, hoje, como eu te falei, eu sou ex-presidente em atividade porque já temos o presidente eleito e eu ainda sou presidente, ele é meu primeiro vice. Mas a gente tem que entender o seguinte, ele vai ter a maneira dele de administrar, ele está preparado para isso. E eu preciso compreender que posso aconselhá-lo em tudo o que ele me pedir conselho, mas a palavra final é a dele. Eu sempre falei para os meus pares, sentar na cadeira não é fácil, ela ferve, e é só quem está sentado nela que sente. Então eu vou te falar uma coisa, num determinado momento vai acontecer, e ele está em dúvida entre ir para a direita ou para a esquerda, e eu der um palpite, vai para um lado. E no fundo ele achar que ele tem que ir para o outro. Ele tem que ir para o lado que o coração dele sentir que tem que ir. Igual o piloto. Claro. Não, na verdade é o seguinte, piloto não pensa. Piloto segue o navegador. Se o navegador, porque é tão rápido a situação, que quando chega uma curva, se ele for à direita com a esquerda, ou alguma coisa do gênero, você faz aquilo. Se não for, você bate. Porque não dá tempo de raciocinar. Agora, o comandante, ele tem que escutar muita gente. É uma falácia falar que eu não escutava ninguém. Só que é o seguinte, se não me convencessem do contrário, eu fazia o que eu achava correto. Porque depois a coisa não dá certo... Cobrança é de você. Vem em cima do presidente. Quantas vezes vocês não me escutaram falar?
a responsabilidade é toda minha. Por quê? Porque eu sou comandante. Claro. Então é o seguinte, quando não dá certo, a responsabilidade é toda do comandante. Quando dá certo, a responsabilidade tem que ser dividida por todo mundo. Porque ele orientou fazer de uma maneira e as pessoas seguiram. Então, se as pessoas não tivessem seguido, não teria dado certo. Então, a responsabilidade é de todos pela vitória. E pela derrota, a culpa é só do comandante que mandou seguir para aquele lado. Então, o que acontece? A partir do momento que eu começar a invadir o espaço dele, de eu dar um palpite e ele seguir o coração dele e eu começar a não entender isso, aí dá problema. Agora, o que é uma coisa muito clara entre a gente? Nós temos princípios no nosso grupo. Se ele ferir algum dos princípios, não só eu, como muita gente vai se sentir incomodada. Exatamente da mesma maneira que se eu tivesse infringido os mesmos princípios, ele ficaria chateado comigo. E o grupo também teria ficado chateado comigo. Então, quer dizer, a minha preocupação... Quais são esses princípios básicos? O que é que realmente norteia esse grupo? Várias coisas, como, por exemplo, a responsabilidade financeira. Não querer ser populista para entrar para a história do clube. Eu acho que nós conseguimos mostrar que uma caixa d'água que sai mais água do que entra, ela seca. E o reverso, ela começa a encher. E a gente conseguiu, com muita responsabilidade financeira, reorganizar as finanças do clube que estavam assim, um caos. A parte administrativa do clube era administrada de uma maneira muito ultrapassada. Então, quer dizer, hoje, eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar uma coisa. O Palmeiras está com os dois pés no século XXI. Vamos imaginar que ir contra isso seria a contramão do que a gente sempre pregou. Mas isso, em conversas que às vezes as pessoas têm comigo, com ele juntos, etc., e colocam alguma coisa dessa, ele dá risada, ele fala, mas é óbvio, eu também ficaria revoltado com uma coisa dessa. Então, quer dizer, os princípios não podem ser feridos. Agora, a maneira de conduzir é a dele. E ele não vai conduzir exatamente da mesma maneira que eu, e perfeito. As responsabilidades ele assume e nós, que estamos o apoiando, cara, vamos dar força. É o presidente. Vanderlei? Presidente, esse negócio de trilha, você entende bem, né? É um piloto muito bom de rally, enfim. É pra você fazer rally, né? Negócio de trilha, decide direita e esquerda, esse negócio você vai ver. Bateu pouco, ainda bem. Bateu o navegador do lado, pouco, né? Que rally, eu queria, presidente, por favor, é muito comum esse negócio de herança maldita, eu estou me referindo com relação à grana. A herança maldita é a tragédia. Todo mundo sabe que você ajudou muito o Palmeiras no momento de sufoco. Ajudou, facilitou a vida para receber o dinheiro de volta, enfim, mas no momento que estava aquele sufoco, você apareceu para dar uma mão e o Palmeiras foi se ajeitando. Eu queria que você pudesse, claro, explicar exatamente como é que funcionou isso. Você chegou lá, viu tudo vermelho, falou, deixa eu começar a dar uma força e aí nós vamos ajeitar a casa. Foi assim? Mais ou menos. Quando a gente assumiu a presidência em final de janeiro de 13, muitos me perguntavam, você encontrou um quadro pior ou melhor do que você imaginava? Eu falei, eu não fiquei tentando fazer juízo de valores, fazer trabalho de adivinhação. A hora que eu sentar lá, eu vejo, eu só tenho uma certeza, vai estar caótico administrativo e financeiramente. E estava. Simples assim. Nós pegamos o ano de 13 com 75% das receitas de 13 já adiantadas e gastas por gestões anteriores. E o ano de 14, 30% já havia sido adiantado e gasto. Certo. Então a grande verdade é que a gente teve em 2 anos dinheiro para quase um. Mas esse dinheiro para quase um, as pessoas elas não entendem uma coisa. Quando eu falo que eu só tive 25% das receitas de 2013, então significa que eu tive todas as receitas de janeiro, fevereiro e março? Não. Eu tive receitas todos os meses, picadinhas, que somadas dariam 25% da receita. Quando você pega esse picado e traz a valor presente, nossa senhora, a taxa de desconto é gigantesca. Então eu lembro direitinho da primeira semana, o desespero que me bateu, porque eu tinha uma conta de 7 milhões para pagar, sem um centavo na conta. Liguei para o presidente da Federação Paulista de Futebol, Dr. Marco Polo Del Nero, falei assim, Dr. Marco, posso ir conversar com o senhor aí, etc.
queria falar, na verdade, não é nem com o presidente da federação. Eu queria falar com um amigo mais velho que eu tenho e etc. Me explica como é que funciona num caso desse, porque eu estou desesperado. Ele falou, calma, vem para cá que a gente conversa. Ele falou, Paulo, foi feito muito adiantamento e etc. É um quadro complicado. Vou ligar na Globo para saber como é que estava a situação. O problema é que a Globo tinha uma regra de poder antecipar uma porcentagem do que você tinha. Só limite. Caramba, isso já tinha sido totalmente ultrapassado isso. Só que para aquela primeira semana ele falou, olha, é um presidente novo que está entrando, é uma pessoa que tem muita credibilidade, etc., vai fazer um trabalho árduo para recuperar o Palmeiras, etc. Caso vocês possam ajudar, ajudem, porque realmente ele está com muito problema. E a Globo adiantou. É uma operação triangular. A Globo não é banco, ela não te dá dinheiro. Ela, na verdade, você tem créditos com ela, que ela vai te pagar. Então, você abre mão desses créditos para o banco e o banco te adianta o dinheiro. Então, ela paga para o banco quando tiver que pagar, o banco te adianta agora e você abre mão dessa receita para com a Globo. A taxa de desconto foi uma coisa tão absurda e tão cavalar. Eu lembro que na época foi algo em torno de 200 e pouco % do CDI. Eu falei, meu Deus do céu. Bom, primeiro a gente não tinha dinheiro para adiantar. E segundo, a gente não tinha nada para dar em garantia para pegar dinheiro. Porque eu fui ver, todos os imóveis do clube, todos já estavam garantindo alguma dívida, alguma ação e etc. Todos. Bom, era a contramão do que eu imaginava como dirigente. Então você, antes de entrar, você... Da teoria, na prática é diferente. Na teoria você cria alguns conceitos. Então, o primeiro conceito, não estou entrando para colocar meu dinheiro no clube. O Palmeiras tem que se autossustentar. Só que diante daquele quadro, eu falei assim, como é que a roda não vai parar de rodar? Aonde que eu vou roubar dinheiro para pagar a luz, a água, o jardineiro, o cloro da piscina e os jogadores? Porque o Palmeiras pode ter caído para a segunda divisão, só que o salário não diminui quando cai. Então, quer dizer, era uma situação complicadíssima, onde o ano seguinte era o ano do centenário do clube, o Palmeiras não podia estar na segunda divisão, e a gente queria subir sem susto. Então, todo o planejamento que foi feito, ele se iniciou com eu tomando dinheiro no meu nome no mercado financeiro e passando para o Palmeiras nas mesmas condições que o mercado me fazia. Óbvio que ficou muito mais barato. Só que daí... Mais barato pela sua garantia, é isso. Por quê? Porque banco não gosta de se relacionar com 3 tipos de empresa, vamos dizer assim. Time de futebol popular, hospital e igreja. Certo. Porque quando ele empresta dinheiro, ele pega garantias. E aí quando ele vai executar as garantias, cauteriza a imagem do banco no mercado. É verdade. Agora, vai fechar o hospital. É verdade. Agora, o cara está cobrando a igreja, o cara está cobrando o hospital, que absurdo. Tirando o time de futebol, que é isso? Agora, você vai pegar, por exemplo, executar as ações ou qualquer garantia do Paulo Nobre. Que diferença faz? Absolutamente nenhuma. Então, tipo assim, para o banco é muito melhor e ele não tem risco de imagem nenhuma. E as garantias que eu estava dando eram garantias reais, que eles poderiam transformar em dinheiro em 3 dias. Então é óbvio que a gente pegou por uma taxa muito, muito pequena. Aí a pessoa, que é a Carolina Chiofetti, que cuida de todos os meus investimentos, ela um dia chegou e falou assim, Paulo, vamos conversar aqui sério. Quem está emprestando dinheiro para o Palmeiras não é o banco, é você. Porque se o Palmeiras não pagar, é você que vai ser executado. Para que você está colocando um banco no meio desse empréstimo? Ou seja, você tomando dinheiro deles e já empresta você direto. Você consegue fazer mais barato para o Palmeiras. E é isso que é a tua grande preocupação. Aí o que acontece? Em vez de pegar 110 do CDI, 115 do CDI, como você vai pegar a 100% duro, 100% careca, como a gente fala, sem absolutamente nada mais. O banco, normalmente, ele capta a CDI puro e empresta para a gente a CDI mais alguma coisa. Para que uma empresa AAA, CDI mais, sei lá, 2% ao ano. Para um time de futebol, chegou a chegar em 300% do CDI durante o meu primeiro mandato, que eu lembro de taxas que se discutiam assim. Então, quer dizer, captar a CDI é só banco que capta. Agora, se eu fosse investir sem risco,
é que eu sou uma pessoa de renda variável, sempre tomei muito risco e nunca na minha vida investi em renda fixa, nunca. CDI nunca. E sempre foi minha briga com a Carola. E aí um dia eu falei para ela, pronto, você me convenceu. Vou colocar então o dinheiro do Palmeiras a CDI puro. Ele falou assim, mas espera aí, eu falava para você investir num CDB de um banco, alguma coisa, ou sei lá, num fundo DI de um banco, que o risco é zero. Eu falei, mas no Palmeiras, para mim, o risco é zero. Tenho certeza absoluta que a gente consegue, fazendo as coisas transparentes, aprovar em todas as instâncias do clube, conforme prevê o estatuto. E aí a coisa... Aí emprestou. Um futuro presidente não pode mudar isso. E aconteceu até na minha gestão, num determinado momento em 2015. Porque o que acontece? Daí foi 13, 14 que a gente aportou dinheiro mensalmente para a roda não parar de rodar. Quando muito palmeirense reclamava, pô, mas colocou tanto e não fez um time para ser campeão, falei, desculpa, o objetivo de 13 era subir para a primeira divisão. E, na verdade, o dinheiro aportado não era para comprar jogador. Pra pagar a conta. Era para pagar a conta. Tanto é que jogadores que eu comprei em 13 e 14, para ninguém poder falar nada, eu falei o seguinte, fica na minha conta. Se vender um dia, me devolve o dinheiro. Se não vender, não devolve, porque a responsabilidade é minha. Verdade, o Palmeiras não tinha condição de, em 14, fazer investimento em jogadores, e eu acabei fazendo. Mas aí o que acontece? A partir de 15, o Palmeiras já começou a me devolver. Entendi. E como é que ficou a estrutura da coisa, a magia desse investimento? O Palmeiras não pode, em hipótese nenhuma, gastar mais do que 10% das suas receitas anuais. Está escrito isso. Para devolver, está escrito. Quando você toma dinheiro emprestado no mercado financeiro, eles vêm 2 contratos como filé mignon que eles aceitam. Normalmente é o contrato de televisão e o contrato de material esportivo. Você vai falar de sócio-torcedor, eles não tomam isso como garantia. Vai que o torcedor para de pagar. Mensalidade do clube, mesma coisa. Renda de bilheteria, exatamente tudo, eles não valorizam. A vantagem que isso pega 10% de tudo. Tudo. Se num determinado ano as taxas de juros anuais, ou seja, mundiais, a economia for mal e a taxa de juros for lá para cima e as receitas do Palmeiras caírem, 10% das receitas não vão cobrir nem a correção do dinheiro. Não tem importância. Paga-se e aumenta-se um pouco a dívida e alonga-se um pouco ela. Eu imaginava em 13 e 14, quando a gente iniciou tudo isso, que o Palmeiras me pagaria entre 15 e 20 anos. Dado ao aumento de receita que a gente conseguiu, que foi cavalar, a gente pegou em 13 com 180, estamos entregando agora com quase 450, a gente imagina que até esse pagamento pode ser todo feito até num prazo inferior a 10 anos. Então, o que aconteceu, que eu ia te falar? Num determinado momento, em 15, teve um problema de fluxo financeiro. Aí eu falei para o meu financeiro o seguinte, esse mês atrasa um pouco o meu pagamento, me paga dobrado o mês que vem. Ele falou, presidente, não dá. Nem o senhor como credor, nem o senhor como atual presidente consegue mexer nisso. O que pode é o senhor receber e reinvestir no clube. Mas a gente não consegue mexer e não pagar. Tem que entrar e tem que sair. Por quê? Porque, na verdade, é um FDIC que a gente fez. Você tem um banco que é o mandatário desse direito. Todo o dinheiro que entra numa conta do Palmeiras, que chama Escrow Account, tudo que entra nela, ele tem uma regra. 10% vai para pagar o FDIC e o restante vai para o clube, para a conta operacional do clube. Então não tem como o que entra lá, e tem contratos que já estão registrados para entrarem lá, o que entra lá já segue essa regra. Então, quer dizer, por isso que eu falei para a Carol, eu tenho certeza absoluta que, para mim, o Palmeiras, fazendo a coisa da maneira transparente, como tem que ser feito, não tem risco nenhum. E quando começaram os primeiros pagamentos, ela até chorou, porque ela falava assim, Paulo, eu pensava que esse dinheiro nunca mais ia voltar. Eu falei, de jeito nenhum. Eu não tenho tamanho para isso, cara. Eu também. O Godoy vai fazer uma pergunta e depois entram as perguntas dos telespectadores. Tem muitas, né, Nito? Pois não, Godoy. Bom, essa colocação que o presidente Paulo Nobre fez aí me fez sentir um clube de futebol, um time de futebol, uma igreja ou um hospital. Porque ninguém tem para você nada. Essa semana BV, Banco do Brasil, Bradesco e Santander me negaram. Se eu ficar rico, vocês estão ferrados. O gerente que vier atrás de mim, eu vou dar uma porrada. Entendeu? É o Clube Oscar, Banco do Brasil, é o Clube Oscar, BV, a igreja Godoy e Santander que eu tenho conta.
Se vierem atrás de mim, se eu receber aquela grana que o Gugu me deve, vocês estão ferrados se ligar pra mim pra vir atrás de mim, viu? Cambada de filho da mãe. Mas, vou dizer uma coisa, Paulo Nobre, você se chateou quando criticaram você ter erguido a taça junto com o Dudu? O que você sentiu lá naquela hora, fazendo tudo que você fez pelo Palmeiras e vendo o Palmeiras ser campeão, depois de 22 anos, desencaiou, né? O que você sentiu lá? Se eu sou seu, eu ergo sozinho. Mas o que você sentiu? Você se chateou quando alguém criticou? Eu vou te falar, eu não me chateei com absolutamente nada. Eu acho que aprendi nesses 4 anos que eu virei uma pessoa pública, que eu nunca agrado a todos e que por eu ser presidente de um dos clubes que tem a torcida mais passional, mais participativa, mais integrada, acho que do mundo, sempre eu ia estar tomando pancada de algum lado. Eu acho que o que eu aprendi foi que não adianta eu me emocionar com os aplausos agora, como também não adiantaria eu ter me abatido com as críticas em 2014. Eu tenho a obrigação de fazer sempre o meu melhor, porque eu quis ser presidente do Palmeiras, ninguém me obrigou. E esse foi o grande sonho que eu tive na vida desde moleque. Eu acho que talvez essa tenha sido a pergunta que me fazem, qual foi a maior loucura que você já fez pelo Palmeiras? Primeiro eu falei, nada do que eu fiz pelo Palmeiras eu acho loucura, eu acho normal. Aí eu pensei melhor, eu fiz uma grande loucura, eu quis ser presidente do clube. Porque se eu tivesse sido presidente e não tivesse dado certo, tivesse ido mal, cara, eu acho que eu não me respeitaria mais como pessoa, como gente. E eu coloquei tudo de mim, cara, que eu queria muito conseguir entregar o Palmeiras melhor do que o Palmeiras que eu recebi. E acho que, de uma certa maneira, a gente atingiu esse objetivo. Eu, Godoy, joguei junto o tempo todo, desde o primeiro dia do meu mandato, e vai ser assim até o último. Então eu falo uma coisa, eu reunia os jogadores e eu falava assim, cara, vocês para mim são que nem a minha família. Hoje vocês são os meus filhos. E ninguém vai falar mal de vocês na minha frente. Eu não admito. Agora aqui dentro a gente conversa sério, a gente fala as verdades um pro outro, do mais, etc. E falei para eles o seguinte, só peço uma coisa a vocês. Não tirem a perna de uma dividida dentro de campo. Porque eu não vou tirar a perna de uma dividida fora de campo. E é assim que a gente vai chegar lá. Eu me sinto super aceito pelo grupo. Eu nunca forcei para entrar na roda da reza. Mas quando o grupo te chama para entrar, eu nunca disse não. E rezei com tanto afinco como todos eles rezaram. Na hora de levantar a taça com o Zé Roberto, como na hora de levantar a taça agora com o Dudu, eles falaram, presidente, vem junto, e etc. Não é nada imposto. E eu posso falar uma coisa? Quem não ficou satisfeito vai reclamar com o Papa Francisco. Boa. Deixa eu falar uma coisa com você, ó. Vem cá, vamos bater um papo nós aqui, ó. É o seguinte, você sabe que a entrevista tá boa, não sabe? Você tá vendo, você tá ligando para as pessoas, a nossa audiência e tal, não sei o que, beleza. E nós temos uma ótima entrevista com o Tite, que tem 20 minutos de duração. Mas a entrevista aqui tá ótima como a entrevista do Tite. Vamos fazer um acordo, nós aqui? Vamos deixar a entrevista do Tite para semana que vem? Vocês topam? Não tem problema? Beleza? Fechado. Ainda bem que vocês fecharam comigo. Boa, obrigado. Obrigado pela compreensão, mas nós vamos ganhar com isso essas perguntas, respostas inteligentes do nosso querido Paulo Nobre. Obrigado por vocês concordarem com a gente, tá? Valeu. Valeu. Quem concordar, permaneça como está. Isso, sentadinho aí. Isso, pronto. Todo mundo concentrado. Boa, obrigado, gente. Isso significa o seguinte, tem várias perguntas para o Paulo Nobre, nós vamos responder praticamente todas. Né? Senão a gente perderia essa oportunidade de você manter contato com o presidente e a semana que vem nós vamos ter outra entrevista de um nível tão elevado como essa maravilhosa que eu queria só perguntar para ele se ele aproveitaria. Aí, ó, estão até brigando. Gente, os telespectadores querem, hein? Senão volta o Tite. Que ele deu uma explicação tão convincente do que aconteceu com as finanças do Palmeiras e do que realmente aconteceu. Foi um balanço, Chico. Porque o programa acabou se tornando um documento.
Claro. Né? Um documento do que realmente aconteceu. E aí as redes sociais começam a agitar. O Paulo dizer Nobre assim, entrou em detalhes técnicos, bancários. E nós estamos tendo eu, para dizer a verdade, entrei de metade. Nós estamos recebendo essa falou. resposta nas redes sociais. E daí, a gente tem pedido para você, como disse o Vanderlei, quem concordar permaneça sentado, todo mundo permaneceu. Anitta, vamos então colocar o telespectador, até agradecendo. Eu concordo. Ó, vídeo da palmeirense Manu, filha do Eric e da Rosana Moraleda. Vamos ver. É você, mãe. Que boneca, hein? Ó, pergunta do palmeirense Daniel Venâncio, de Jacareí, para o Paulo Nobre. Boa noite, pessoal da Gazeta. Meu nome é Daniel Venâncio, sou de Jacareí, São Paulo. Minha pergunta é para o presidente do Palmeiras, Paulo Nobre. Paulo Nobre, gostaria de saber sobre a situação do gramado, né, para 2017, porque muito se criticou o gramado após shows. A nova diretoria tem algum projeto sobre esse assunto? Valeu. E obrigado pelo título, hein? Somos N aqui, ó, 9 vezes. E aí? Bom, essa é uma situação ainda muito incômoda para o Palmeiras, porque nós temos uma parceira que, eu quero deixar muito claro aqui, ela tem todo o direito de explorar o Allianz Parque da melhor maneira possível. Ela tem todo o direito de fazer shows, de fazer ações, de fazer o que ela quiser e rentabilizar da maneira que ela melhor entenda. Ela tem 90% dos dias do ano, o Allianz é dela. Em 10% dos dias do ano, mais ou menos 35 dias, o Estado volta em comodato para o Palmeiras fazer seus jogos oficiais. Eu sou o primeiro a defender que a parceira faça todos os eventos possíveis e imagináveis para poder rentabilizar, desde que respeite o Palmeiras. Tem que entender o seguinte, o parceiro dela é um time de futebol que necessita do gramado em condições para se jogar futebol. Existem vários shows em vários lugares do mundo e existem técnicas para não deixar o Allianz um pasto como ficou. Certo. Muitas vezes a gente tem que segurar o jogador para não ficar reclamando, para tentar ter uma política da boa vizinhança. Mas, senhores, você vê um jogador dando um breque assim, levantando um tufo de grama, isso não existe. Lá tem totais condições de outra coisa, de se falar de grama sintética no Brasil, onde a gente tem tanto sol, onde a natureza ajuda tanto. Desculpa, a empresa que cuida do gramado do Allianz é a mesma que cuida do gramado da academia de futebol, onde a gente treina absolutamente todos os dias. É só ir ver o estado que ficou o gramado na academia de futebol e se ele é ruim ou não. É possível se cuidar, mas a nova administração não tem ingerência nenhuma sobre isso. Na verdade, está herdando uma situação que já existe. O que precisa ter é a consciência do parceiro em poder rentabilizar da melhor maneira possível, respeitando a Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas você já pensou em comprar lá o Paquetá? Allianz Parque? Você diz pensar ou sonhar? Porque é o seguinte, infelizmente, eu não tenho o tamanho que as pessoas acham que eu tenho. Quisera eu puder rasgar um cheque e comprar. Mas não funciona dessa maneira. Mas se juntar 3, 4 amigos ali... Não, o que acontece? O que eu disse já e que fui mal interpretado, até pessoas da parceira ficaram magoados com o que eu disse. Eu falei o seguinte, eu não tenho condições, eu não tenho tamanho para isso, ponto. O Palmeiras hoje não tem condições... Godoy, manda bala, Godoy. Vai. Certo, desculpa. Cobrança com Godoy. Não, aí, falou com o homem certo aqui. Eu recebi aquela grana do Gugu, eu não vou pôr em banco, eu aplico para você. Tudo tá na tua mão e nós vamos entrar nessa daí. Fechado. Eu vou pedir pro Quirino e pro Chifrinho lá de Badibaci também mandar a grana. Eu não tenho condições, o Palmeiras não tem a menor condição de fazer um bid pela Arena hoje. Agora, o que eu disse foi o seguinte... Tudo isso não passa de especulação, enquanto quem detém os direitos sobre a superfície da arena, de querer vender ou não. E eu não vi em nenhum momento, oficialmente, a parceira falando que tem interesse em vender. Então, enquanto ela não demonstrar interesse em vender, não adianta pessoas quererem ou sonharem em comprar. Então, quer dizer, enquanto não partir dela,
é mera especulação. E aí eu completei. O dia que ela colocar preço, se o Palmeiras entender que o preço é justo, eu acho que a Arena não vale o ágio hoje, ela tem que ter um preço justo, não a mais do que ela vale. Eu não duvidaria até, se o preço fosse justo, que o próprio palmeirense se cotizasse para tentar comprar ou fazer alguma operação de mercado financeiro, e aí as pessoas se ateram muito nisso. Então já está sendo feita uma operação. Não, tem que partir da parceira um dia falar que quer vender. O dia que ela falar, vai ser avaliado como qualquer outro negócio. Não tem uma avaliação? Na sua ideia, qual é o preço justo, presidente? Tem que ser feita uma avaliação que eu não fiz. É uma coisa muito complexa. Mas né? Nunca perguntou, passou a mão no telefone, ligou para lá, para a parceira, e disse assim, eu sei que você nem tocou no assunto, mas se por acaso a gente quisesse fazer uma oferta, você toparia? Você nunca fez isso? Fala em dólar que aí ninguém vai entender. Não fez. Vocês não estão precisando de uma graninha, reportinho de caixa. Anitta tem mais que o despertador, né? Vocês não querem acabar com essa mania, esse problema aí todo de grama, essa coisa toda aí? Mas é que tá, mas só uma perguntinha. Vai lá. Mas não dá para entrar num acordo com eles para eles resolverem esse problema do gramado? Será que eles não têm a consciência que uma hora isso aí vai causar um problema tal, vai criar um mal-estar tão grande que vai haver um rompimento, uma coisa assim? Porque não é possível. Os shows todos que foram lá foram maravilhosos. Um ou outro que aquele da Ariana Grande, que não teve tanto público, mas o resto... Ele foi no show da Ariana Grande. Não, eu fui... Com a sua filha... Eu só dei uma passada, né? Uma passada. Então, quer dizer, eu fico bobo de ver, porque realmente, como você falou, sabe aqueles tufos... Sabe que não tem uma técnica que... Absurdo, isso é absurdo. É óbvio que tem como arrumar, mas tem que passar pela consciência da parceira também. E eu sou otimista. Eu acho que, tipo assim, esse é um relacionamento que pode durar mais 28 anos, é um relacionamento que ele é institucional, e eu acho que vamos pensar positivo, quem sabe, mas tem várias coisas que precisam mudar. Por exemplo, você acha que faz sentido terem colocado uma câmera dentro do camarote da presidência para fiscalizar? Não tem. Isso é uma falta de respeito, sabe? Aí a gente cobre a câmera e fica filmando a cara do funcionário do Palmeiras, mostrando em toda a internet dele cobrindo. Aí um dia a gente fez uma brincadeira, virem sócio Avante, alguma coisa assim, uma brincadeira do Avante na frente da câmera. Ficaram tão ofendidos, disseram que vão tirar o camarote da presidência do Palmeiras. Ou seja, esse tipo de bobeira não faz sentido. Mas a verdade é a seguinte, são empresários que, obviamente, não é o primeiro negócio deles. Quem sabe com a nova gestão... Deixa eu te perguntar, pode facilitar? Quem sabe com a nova gestão, um pouco esse ranço mude, etc. E eu tenho certeza absoluta que eles tendo mais respeito pelo Palmeiras, o Maurício Gagliotti, com certeza, vai saber tocar um bom relacionamento com eles. Porque há um desgaste, né? Pela sua presença e tal, aí fica aquelas coisas... E o Maurício, claro que ele era da sua administração, mas de uma certa forma pega zerado, né? Então pode ajudar. Sim, com certeza. Vamos mais algum mais telespectador? A Jane Chiasa de Diadema, vamos lá. Boa noite, mesa redonda. Eu sou a Jane Chiasa, aqui de Diadema. Eu não tenho pergunta para fazer. Só quero agradecer por tudo que o Paulo Nobre fez pelo Palmeiras. Você, Paulo Nobre, é o melhor presidente do Brasil. Para a torcida do Palmeiras, você é unânime. Obrigado por tudo. Já isso é muito gostoso, né, Paulo? Logo depois do... Porque ela é o Paulo Nobre, o que o Paulo Nobre foi lá atrás, uma torcedora apaixonada. Eu digo o seguinte, a gente fala o seguinte, não dá para se abater com as críticas, nem se emocionar com os elogios. Agora, que situação é mais gostosa? É claro que é essa. Lógico. É claro que é gostoso sentir o reconhecimento, mas eu quero só falar uma coisa, que eu vou falar sem medo de errar. O grande responsável pela virada do Palmeiras, o grande responsável por ter tirado o Palmeiras de dentro do buraco foi o gigantismo do Palmeiras. Eu fui talvez o condutor de tudo isso, mas eu não faria mágica absolutamente nenhuma se eu não estivesse dentro do Palmeiras. Claro. Porque o Palmeiras tem uma massa crítica tão gigante, são milhões e milhões de pessoas que vivem o Palmeiras.
É um público consumidor que jamais vai consumir o adversário se o seu produto não estiver bom. Ele simplesmente não consome. Mas quando você quebra aquela desconfiança da torcida, que o dinheiro que eventualmente ela invista não vai para o dirigente trocar de carro, fazer uma viagem, ou até para o dirigente cuidar das piscinas do clube, que é uma parte social muito importante, mas não pode ser usado o dinheiro do futebol, quando o torcedor percebe isso, nossa, ele abraça de uma maneira, então, que o palmeirense todo tenha uma certeza absoluta. O Palmeiras sairia do buraco da mesma maneira se eu não tivesse ganho a eleição. Talvez eu tenha encurtado um pouco esse tempo. Mas qualquer outro presidente que trabalhasse com a mesma seriedade, sem querer ser populista, para se alavancar na sua vida pessoal, para entrar na história do clube. Que um presidente que tivesse a responsabilidade financeira e o entendimento que o Palmeiras é um time de futebol e precisa ser competitivo dentro de campo. Só que para ser competitivo dentro de campo, você precisa ter uma estrutura, que é não gastar mais do que se arrecada. Qualquer um faria essa mesma coisa, eu queria que o palmeirense tivesse certeza disso. Super obrigado por esses méritos acabarem agora vindo para mim. É igual no rally. Ganhou a prova, o piloto é o máximo. As pessoas se esquecem que sem o navegador o piloto não chegaria nem no parque de apoio. Esquece que sem o engenheiro de motores o motor nem ligaria. E que sem os mecânicos não teria o carro. Então, na verdade, vem os méritos para o piloto, mas os méritos têm que ser repartidos com absolutamente todo mundo que remou para o mesmo lado. E o Palmeiras, nessa história de 102 anos, sempre que foi unido, sempre que esteve fechado entre ele, sempre que conseguiu isso, se tornou imbatível. Isso é verdade. Cara, tomara que a gente aprenda com isso e a gente possa fazer aí muitos anos de um Palmeiras forte. Esse balanço que você está fazendo da sua administração, está fazendo para o Conselho do Palmeiras, porque está todo mundo assistindo. O que eu queria dizer é o seguinte, só para esclarecer... Tem cara gravando lá. É rapidinha a resposta. Dessas ótimas rendas que entram na arena, com números redondos, 3 milhões de reais, uma renda, casa cheia, aquela festa feita. No futebol, né? Só no futebol, na arena, nos jogos do Palmeiras. Quanto fica para o Palmeiras e quanto vai para parceiro? Não. Como é que funciona? Só para esclarecer. Dinheiro de bilheteria é 100% do Palmeiras. Ok. Só que não é que é 100%, não é que as pessoas vêm no placar eletrônico, vêm para o Palmeiras. Perfeito. Normalmente o Palmeiras fica de uma renda boa, quando a casa está cheia, fica em torno de 55% a 65%. Por quê? Porque você tem a taxa da federação, você tem todo o custo do jogo. Despesa operacional. Mas a despesa operacional da arena, ela é gigantesca. Então, tipo assim, se eu não tiver uma renda de pelo menos 800 mil reais... Prejuízo. É prejuízo. Agora, a gente consegue, com aquela arena, com o palmeirense de bom humor, com um bom time, ter rendas, normalmente, vamos dizer, de 1,5 milhão a 2, líquida para o clube. Entrando no caixa. Ok. Agora e as cornetas? Quantas cornetas tem lá ainda, hein? Nossa. Muitas. Mas estão caladas agora. Não, mas faz parte. O palmeirense que não é passional, o palmeirense que não fica desesperado, o palmeirense que... Você soprou corneta? Fala a verdade. Muita. Muita, né? Nossa senhora, eu sou super palmeirense. Eu contenho o torcedor dentro de mim, mas eu sou o puro emocional e etc. Paulo Nobre, então sopra uma corneta agora. Quem você gostaria de ver próximo técnico do Palmeiras? Já que parece que o Cuca não vai ficar. Então sopra uma corneta aí para nós. Quem é que você sopraria a corneta agora pedindo para que fosse contratado no lugar do Cuca? Eu apoiaria, sem medo de ser feliz, o candidato que o Gagliotti escolheu. Gente, o presidente está nos dando uma camisa para todos nós aqui, ó. Muito sem bacana. choro nem cheiro, Palmeiras é campeão brasileiro. Rimou de 2016. Aí atrás seus 9 títulos. Pô, eu ganhei também, hein? Vou guardar, isso aqui é legal. Isso aqui é Amanhã bem bacana. o Chico bonito, vem trabalhar eu com ganhei ela. Todos nós aqui. Presidente. Aneta, vamos colocar mais um telespectador? Mas para todos vocês, por favor. Eu vou ganhar também. Porque eu tenho de camisa do Palmeiras em casa é uma grandeza, viu, cara? Vamos lá. Acho que eu vou Pergunta vender. do Kleber. Já mandei do Kleber de Pirituba? Não, né? Vai lá, Kleber. Boa noite, galera do Mesa Redonda. Aqui quem fala é o Kleber, de Pirituba, Obrigado. São Paulo. Obrigado, presidente. Uma pergunta para o nosso grande presidente, Paulo Nobre. Paulo Nobre, o Palmeiras em 2017 terá um time melhor do que o 2016? Um abraço, obrigado pela oportunidade de participar do grande programa Mesa Redonda.
Olha, eu diria que se o Palmeiras conseguir em 17 ter um time tão bom quanto o de 16, já será uma grande vitória. Mas trabalhando sério do jeito que o Maurício vai trabalhar, a equipe que ele vai formar, se eu tivesse que colocar minhas fichas, eu diria que 2017, se Deus quiser, vai ser tão verde quanto foi 15 e 16. Esse menino, Rafael Veiga, é bom jogador. Esse vai acontecer. Outra coisa, o Yoran Maurício... é bom também, o da Chapecoense. O Yoran é muito bom jogador. Muito bom. Mas esse Yoran, você acha que vai precisar de um trabalho psicológico? Deixa eu só perguntar uma coisa para ele. O Maurício Calhotto, ele faz o quê? Qual é o trabalho dele? Ele é empresário do ramo de chaves. Eu perguntei isso, exemplo, metalurgia. Você pegar seu molho de chaves, quando você manda fazer uma chave reserva, tem algumas empresas, ele é sócio de uma dessas empresas. Certo, legal. Tem mais vídeo, né? Tem. Bruno Cosme, de Senador Pompeu. Sabe onde fica Senador Pompeu? Ceará, Paulo Nobre. Vamos ver. Vai ter nome de... Boa noite, amigos do Mesa Redonda. Boa noite, meu presidente Paulo Nobre. Eu quero lhe parabenizar por essa conquista do Brasileirão do Palmeiras 2016. Dizer que eu torci muito pelo Palmeiras, que essa campanha foi maravilhosa para todos nós palmeirenses. A minha pergunta é se você vai continuar trabalhando no Palmeiras e se você pensa num futuro próximo em voltar a ser presidente do Palmeiras. Meu nome é Bruno Cosme, Senador Pompeu, Ceará. Bruno, o futuro a Deus pertence. Hoje não faz parte dos meus planos imaginar voltar à presidência. Mas... Todo empresário fala isso, né? Eu sei, o futuro a Deus pertence. Mas o que acontece? Eu tenho 48 para 49 anos, eu acho que outras oportunidades vão surgir. Mas criança ainda, né, Paulo? Mas a gente precisa avaliar, eu acho criança, você é um garoto ainda. Caso a caso, verdade, eu se tiver algum candidato que eu confie, que eu acho que vai conseguir tocar o clube como ele tem que ser, puxa, vai ter sempre o meu apoio. E presidência da federação, da CBF? Mas não faz menor nunca esteve absolutamente nos meus planos, eu explico por quê. A minha ligação com o Palmeiras, ela é muito grande. Então, tipo assim, eu viro presidente de uma federação que o Palmeiras está afiliado, o Palmeiras vai bem, sempre vai ficar aquela desconfiança. Você vai pressionar os árbitros. Vou te falar uma coisa, eu não diria que eu vou pressionar árbitro, mas tipo assim, eu sou tão ligado ao Palmeiras que qualquer sucesso que o Palmeiras pudesse ter, for a favor, ia ser contestado. O Deonero é conselheiro do Palmeiras 200 mil anos. Mas eu posso falar uma coisa, ele tem a grandeza de conseguir, quando eventualmente o Itaquerão virou o estádio da Copa, de vestir a camisa, porque ele falou o seguinte: eu era presidente da Federação Paulista, foi um time de São Paulo, foi a cidade de São Paulo que vai abrir a Copa e etc. Isso é uma coisa louvável. Eu não conseguiria fazer isso. E outra coisa, vocês talvez me admirem hoje pela minha postura, pela minha ética, pela minha transparência e tudo mais. E eu começar a questionar, porque o Palmeiras então é isso, é aquilo. Eu não funcionaria nem da Paulista, nem da CBF, não seria legal. Ou seja, não faz parte dos meus planos isso. E com relação à pergunta do... E Comembol? Já pensou em Comembol? Vai morar no Paraguai? Não, vai mudar para Bolívia, você vai adorar. Tem agência Itaú no Paraguai? O que você fez? Você vai ver ali. Você não faria de novo. Tchau. Isso aqui não foi legal, isso aqui eu não fiquei satisfeito. Olha, eu me arrependo muito de tudo que eu quis fazer e não fiz. Eu não me arrependo de nada que eu fiz e que eventualmente deu errado, porque pelo menos foi uma possibilidade de eu ter aprendido. O que deu errado? Você avalia. O que você acha que não deu certo, caso eu venha concordar com você, eu talvez não faria de novo. E o que faltou fazer, então? Técnicos. O que você falou? Poxa, isso aqui eu gostaria de ter feito. Olha, eu dei muita cabeçada, mas eu te falo, não é na presidência do Palmeiras, é na minha vida. Tudo que eu senti que eu deveria fazer, eu tentei fazer. Óbvio que eu aprendi com muitas coisas desses 4 anos. Eu já tinha falado antes, eu já aprendi que, o elástico não adianta você esticar demais, que no futebol ele estoura, não adianta você contar com consideração, porque ela, na hora do vamos ver, ela não existe.
Existe uma máxima no futebol que por mais que você trabalhe direito e sério, se a bola não entrar, você é um desgraçado. E se você não trabalhar tão sério assim e a bola entrar, você vai ser enaltecido. Essas coisas são coisas que eu escutava falar, que eu acabei chegando à conclusão que são verdades. Um empresário me falou uma coisa que foi uma frase que super marcou para mim a minha gestão, que a maior malandragem no meio do futebol é ser honesto. E é verdade isso, você acaba atraindo outros negócios. Você pode não dar talvez um passo para frente no primeiro momento, mas você vai dar vários passos para frente no futuro, a médio e longo prazo. Uma das coisas que a gente quis ter de diferencial no Palmeiras, quando a gente não tinha nem dinheiro direito para pagar o salário, eu não conseguia pagar os melhores salários do país e, mesmo assim, o pessoal não queria vir jogar no Palmeiras em 13. Cara, foi dar um ambiente bom de trabalho. Porque daí um comenta com o outro, que o mês passa a ter 30 dias, que existe respeito profissional, que não é aberto as portas da academia de futebol para tomar pressão de torcedor, que na verdade vai ser cobrado muito internamente que se honre a camisa, mas vai se dar condição de trabalho. Isso tem um valor às vezes tão grande quanto o dinheiro. É claro que o dinheiro, que é o combustível do futebol, precisa estar sempre presente. Da vida. Mas eu vou afirmar uma coisa para vocês. Agora, no final do ano, a gente vai inaugurar o nosso centro de excelência, que é dentro da academia de futebol, que alguns chamam de hotel e etc. É, na verdade, um núcleo que vai ter tudo o que o futebol precisa ali dentro. Você doou? Hã? Eu fui um presente. O que acontece? Começou com a Brahma, que ela começou com o Fundo Brameiro, depois a Crefisa deu uma ajuda também, no determinado momento parou, e eu acabei seguindo porque eu queria... Mas o que é, Paulo, esse centro de excelência? São 44 quartos, sendo 34 individuais e 10 duplos. É uma parte que tem a fisioterapia molhada, com 2 piscinas especializadas para se fazer exercício dentro da piscina, com equipamentos dentro da piscina, uma outra só com jatos específicos para tratamento de lesão. Um determinado lugar da piscina é fundo, a pessoa coloca uma boia, no dia seguinte de uma operação ela já está andando na água, sem apoiar o pé, para poder se recuperar. Tem toda uma parte de fisioterapia seca, que a gente trouxe equipamentos de tudo quanto foi lugar, tentando sempre atingir... Centro de reabilitação. É de reabilitação, é um centro de excelência, de tudo. Mas, por exemplo, para aperfeiçoamento do jogador também tem alguma parte disso? Não entendi? Para aperfeiçoamento de alguma coisa eventual também esse centro? Olha, foram 9 toneladas de equipamento para o centro de excelência. Então, não foi um cartola, que nem eu, que decidiu o tamanho que tinha que ter a fisioterapia, ou a radiologia, ou a podologia. Foi nos mesmos moldes que a gente fez a sala de imprensa, que foi tão elogiada pela imprensa, porque foi feita pela própria imprensa. Sim. Ela que definiu os tamanhos que ela precisava, espaços, etc. Daí ela acabou achando bom porque ela mesma montou. Claro. Eu segui essa receita com todos os profissionais que trabalham no futebol, cada um disse, não para fazer uma coisa adaptada, mas para fazer uma coisa assim, construída do zero, o que era excelência para eles. A gente tentou abraçar todos de uma maneira geral, então vocês vão no futuro próximo serem convidados a conhecer. Isso eu tenho certeza que é uma coisa que não é dinheiro, mas para a autoestima do jogador vale muito. Não, mas vale para recuperar, para ganhar tempo. Sem dúvida nenhuma. Independente de toda a parte, vamos dizer, tecnológica que a gente traz para o futebol, isso é uma coisa que mexe também com a autoestima do jogador. Sem é isso dúvida, que eu quis dizer. Sem dúvida. Anitta, Troféu Mesa Redonda, terça-feira, a nossa gravação, dia 18 vai para o ar. Vamos ter rodada na semana que vem, então dia 18 vai para o ar. Terça-feira, a nossa grande festa. E vai ser bonito, hein? Vai, eu já sei a cor do vestido da Michele. Já sei vários detalhes dessa festa. Sabe a cor da minha gravata? O quê? A cor da minha gravata? Da sua gravata? Você verá. Deve ser verde. Eu também acho. Eu também estou achando. A cueca será verde. Mas eu sei que o Flávio tem o day spa dele, ele fica lá fazendo massagem e tal. Ele não gosta que eu fale sempre isso aqui no programa. Coloca aqueles pepinos no olho, no né? No olho, pra tirar a olheira, né? Um dia de relax, né? Um dia relax, pra noite estar bonitão. Ele e o Rony Von. Pra ficar à altura da Ele e o Rony Von, os dois com a gente. O Palmeiras vai receber uma mega homenagem e merece demais. E o senhor, mais que ninguém, para ser o portador dessa homenagem.
E como sempre, a gente tem que agradecer a Lux Color, né, a Baltec e também a Cerveja Outra, que estão com a gente mais esse ano, né, Flávio, nesse grande evento. Empresas maravilhosas que estarão conosco. E no final do ano, no último dia do ano, a nossa querida São Silvestre. No próximo dia 31, as ruas de São Paulo recebem a 92ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. A prova de rua mais tradicional do país tem sido dominada por atletas africanos nos últimos anos, nas provas masculina e feminina. A última vitória brasileira entre as mulheres foi em 2006, quando Lucélia Pérez deixou para trás quenianas e etíopes. Nesse ano, caso uma brasileira não vença, será a 10ª edição consecutiva de soberania africana. Já no masculino, o tabu é mais curto. Em 2010, Marilson Gomes dos Santos conquistou o tricampeonato para cima de nomes como Barnabás Cosbuey, James Kipsang e Mark Coir. Marilson Gomes dos Santos, um abraço, meu irmão. Na prova do ano passado, mais uma vez, os brasileiros não subiram ao lugar mais alto do pódio. No feminino, a etíope Imer Ayale foi a vencedora. Enquanto entre os homens, o queniano Stanley Biwott, vencedor das maratonas de Paris e Nova York, conquistou a glória no último dia de 2015. Sueli Pereira terminou na 4ª colocação e Giovanni dos Santos na 5ª, tendo sido os melhores brasileiros da edição. Você já conhece, é o beijo na aliança, é o tchauzinho pra torcida, o voo do vencedor. Vem, Giovanni, 5º colocado 2015. Boa, Giovanni, um vencedor realmente, o melhor brasileiro da São Silvestre 2015. Valeu, guerreiro Giovanni. Nós temos pouco tempo, mas acho que é legal. O senhor está encerrando o seu mandato, que foi vitorioso. Que mensagem o senhor quer deixar para o torcedor do Palmeiras? O senhor que agora será um ex-presidente, o que o senhor pode dizer para o palmeirense? Bom, o que eu posso dizer para o palmeirense é que, em primeiro lugar, desculpe qualquer coisa que eu não tenha conseguido agradar. Quero deixar muito claro que eu nunca tive absolutamente nada contra ninguém, mas defendi o Palmeiras com unhas e dentes sempre que achei necessário. Quero dizer ao palmeirense que é muito, muito importante ele apoiar a gestão do Gagliotti, vai precisar muito, e que o Palmeiras só saiu do buraco que ele se encontrava porque o Palmeiras não é grande, porque o Palmeiras é gigante, e foram vocês que tiraram o Palmeiras da situação onde ele estava. E o Maurício vai precisar muito de vocês, como qualquer presidente precisaria. Sempre se fala muito, né? Qual é o presente de Natal que o time vai dar para a sua torcida e etc. Eu diria que o maior presente de Natal que a gente poderia ter dado foi o título de campeão brasileiro, que o Palmeiras não ganhava há 22 anos. E eu queria pedir uma inversão esse ano. Eu queria pedir que a torcida desse um presente para o Palmeiras. Uma coisa para demonstrar nossa força, para demonstrar nossa grandeza. E, na verdade, o que eu vou pedir é, na verdade, um investimento do palmeirense na sua própria felicidade. Eu peço que todo palmeirense dê de presente para o Palmeiras, vire sócio avante. Você que já é avante, peça para um outro colega seu virar sócio avante. Vamos chegar a 200 mil sócios adimplentes em janeiro. Vamos dar essas boas-vindas para o Gagliotti. Entenda que quanto mais poder de fogo ele tiver, mais você vai ficar feliz. Você não quer ser gozado segunda-feira de manhã no trabalho, não é? Você não quer que seu filho sofra bullying na escola por torcer no mesmo time que você. Então vire sócio, invista na sua felicidade e ajude o Palmeiras, que ele precisa muito de você. E a última, o Palmeiras vai jogar com a camisa da Chapecoense contra o Vitória? Vai jogar com uma singela homenagem. Na verdade, eu acho que qualquer homenagem que for feita, ela é muito pequena frente a tudo o que aconteceu. Mas uma cota pequena de colaboração do Palmeiras nessas homenagens que o mundo do futebol tem feito para a Chapecoense vai ser jogar com a camisa dela no próximo domingo. E a renda, há a possibilidade de ir para a Chapecoense? Não faço a menor ideia, porque o mando do jogo não é do Palmeiras, é do Vitória. Na verdade, eu posso falar o que está ao alcance do Palmeiras ser feito. Adianta só presidente, um pouquinho. Muito obrigado. Infelizmente não dá tempo. Não, Chico, não é, muito obrigado, presidente. Vai Chico, o símbolo da Um Chapecoense abraço do Palmeiras. senhor, muito obrigado. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Chico. Boa noite, Helena. Boa noite, Godoy. Anitta Pasques. Um beijo, boa noite. Até amanhã, 10h30 da manhã no Revista da Cidade. E às 6 da tarde, o Gazeta Esportiva. Tchau.